Parte, capítulo 6, Criminosos arrependidos. Benoit, Bordeaux, março de 1862. Um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Benoit, dizendo ter morrido em 1704 e padecer horríveis sofrimentos. 1. Que fostes na terra? Resposta: frade sem fé. 2. Foi a descrença a vossa única falta? Resposta: só ela é bastante para acarretar outras. 3. Podereis dar-nos alguns pormenores acerca da vossa vida? Ser-vos-á levada em boa conta a sinceridade da confissão. Resposta: pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição sem pendor, aliás, para encargo dessa natureza. Inteligente, consegui essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinham por missão salvar. Cruel, persegui aqueles que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Agora sofro todas as torturas do inferno e as vítimas me ateiam fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me, abrasa-me a sede, os lábios escaldantes, sem que uma gota caia neles como refrigério. Orai pelo meu espírito. As preces feitas pelos finados deverão ser atribuídas a vós como aos outros? Resposta: acreditais que sejam edificantes, e no entanto elas têm para mim o valor daquelas que eu simulava fazer. Não executei o meu trabalho e assim recebo o salário. 5. Nunca vos arrependestes? Resposta: há muito tempo. Mas ele só veio pelo sofrimento. E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça. 6. Reconheceis a justiça do Senhor? Pois bem, confiai na sua bondade e socorrei-vos do auxílio dele. Resposta: os demônios berram mais do que eu. Seus gritos sufocam-me. Enche-me a boca de betume fervente. Eu o fiz grande... O espírito não pôde escrever a palavra Deus. 7. Não estáis suficientemente liberto das ideias terrenas, de modo que essas torturas são todas morais? Resposta: sofro-as, sinto-as, vejo os meus carrascos, que têm todos uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. 8. Mas que poderia impelir-vos ao cometimento de tantas infâmias? Resposta: os vícios de que me achava saturado, a brutalidade das paixões. 9. Nunca implorastes a existência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa contingência? Resposta: apenas vejo os demônios do inferno. 10. Quando estáveis na terra, temeis esses demônios? Resposta: não, absolutamente, visto que só cria o nada. Os prazeres a todo trânsito constituíam o meu culto, e já que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonarão. 11. Então não lobrigais um termo para esses sofrimentos? Resposta: o infinito não tem termo. 12. Mas Deus é infinito na sua misericórdia e tudo pode ter um fim quando lhe aprouver. Resposta: se ele o quisesse. 13.
Por que vós viestes escrever aqui? Resposta: Não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviasse. 14. E esses demônios não vos impedem de escrever? Resposta: Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me. Também por isso eu desejaria não terminar. 15. É a primeira vez que deste modo vos escreveis? Resposta: Sim. Pergunta: E sabeis que os espíritos podiam assim aproximar-se dos homens? Resposta: Não. Pergunta: Como, pois, o percebestes? Resposta: Não sei. 16. Que sensações experimentastes ao acercar-vos de mim? Resposta: como entorpecimento dos meus terrores. 17. Como vós apercebestes da vossa presença aqui? Resposta: Como quando se desperta de um sono. 18. Como procedestes para comunicar comigo? Resposta: Não posso compreender, mas tu também não sentiste? 19. Não se trata de mim, porém de vós. Procurai assegurar-vos do que fazeis enquanto eu escrevo. Resposta: És o meu pensamento em tudo, eis tudo. 20. Não tivestes, pois, o desejo de me fazer escrever? Resposta: Não sou eu quem escreve, e tu pensas por mim. 21. Procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos cercaram vos ajudarão. Resposta: Não, que os anjos não vêm ao inferno. Tu não estás só? Pergunta: Vedes em torno? Sinto, resposta, que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me, não te toco. Aliás, e seguro-te. Como? Não sei. 22. Implorai a assistência dos vossos protetores, vamos pedir a ambos. Resposta: Queres deixar-me? Fica comigo, porque vão reapossar-se de mim. Eu te peço, fica, fica. 23. Não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos e os bons espíritos vos auxiliarão. Resposta: Sim, desejo perdão. Orai por mim que não posso fazê-lo. O guia do médium. Coragem, meu filho, porque lhe será concedido o que pedes, se bem que longe esteja ainda o fim da expiação. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta. Maior é a sua culpa porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhe são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo que lhes possa ver o fim, confortado pela esperança. Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se, a fim de ser encorajado e confortado. Pensa nele muitas vezes, pois nós te entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Ao seu arrependimento sucederá o desejo da reparação, e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal praticado. Quando Deus estiver satisfeito a respeito dele e ouvir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo no seu seio como o pai o filho pródigo. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Paulino. Colocamos este espírito entre os criminosos, posto que não atingido pela justiça humana,
porque o crime se contém nos atos e não no castigo infligido pelos homens. O mesmo se dá com o que se segue. O espírito de Castelnaudary. Rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castelnaudary faziam-na crer habitada por fantasmas, mal assombrada, etc. Assim foi dita a casa exorcizada em 1848, aliás, sem resultado. O proprietário, Sr. D., pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. E seu filho, animado do mesmo desejo, ao penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu de mão desconhecida vigorosa bofetada, e como estivesse só, não teve a menor dúvida de origem oculta, razão esta que o levou a abandonar a casa definitivamente. No lugar corria uma versão segundo o qual um grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tamanha violência que foram improfícuos todos os esforços para acalmá-lo. Interrogado, São Luís a respeito do assunto respondeu: é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas não obstante tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele possui o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Pergunta: esse espírito é passível de melhora? Resposta: por que não? Pois não o são todos, este como os outros? É possível, entretanto, que haja nisso dificuldades, porém a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar, e se o evocardes daqui a um mês, vereis a transformação operada. Novamente evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando, e pouco a pouco submisso e arrependido. Explicações posteriores, ministradas não só por ele como por outros espíritos, deram o resultado. Ficamos sabendo que, em 1608, habitando aquela casa, assassinara um irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o durante o sono. Alguns anos decorridos, também assassinara a esposa. O seu falecimento ocorreu em 1659, na idade de 80 anos, sem que houvesse respondido por estes crimes, que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos naquela casa. Um médio vidente que assistiu à primeira evocação o viu no momento em que pretendia forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médio. De medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. Pergunta 1. Ao São Luís: tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito. Resposta: é atroz porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa a não ser no crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade dessa tortura. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interditada, toda comunicação com qualquer outro espírito. Sobre a terra, só pode permanecer naquela casa e no espaço só lhe restam solidão e trevas. 2. Haveria um meio de o desalojar dessa casa? Qual seria esse meio? Resposta: quando alguém quer ficar livre de obsessões de semelhante espírito, o meio é fácil: orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes. Prefere-se intimidá-los com o exorcismo que, aliás, muito os divertem. 3.
Insinuando às pessoas interessadas essa ideia de orar por ele, fazendo também nós, conseguiríamos desalojá-lo? Resposta: sim, mas reparai que eu disse para orar e não para mandar orar. 4. Estando em tal situação há 2 séculos, apreciará ele todo esse tempo como se for encarnado, isto é, o tempo parece-lhe há tanto ou menos longo do que quando na Terra? Resposta: mais longo, o sono não existe para ele. 5. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Dar-se-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Resposta: não. Por certo, porquanto isso se dá com os espíritos, que têm atingido um elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. 6. De onde vinha esse espírito antes da sua encarnação? Resposta: tiveram uma existência de tribos das mais ferozes e selvagens, e precedentemente em planeta inferior à Terra. 7. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor, quando vivendo entre selvagens? Resposta: sim, porém não tanto, uma vez que por ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. 8. O estado em que se vê esse espírito é dos seres vulgarmente designados por danados? Resposta: não, em absoluto, pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado, mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Para outros, trazem este inferno em si mesmo, pelas paixões que o atormentam, sem que possam saciá-las. 9. Não obstante a sua inferioridade, esse espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos da mesma forma perversos e da mais ínfima natureza. Entretanto, espíritos há que, esclarecidos da inteligência mais desenvolvida, demonstram completa ausência de bons sentimentos e zombam de tudo o que há de mais sagrado, a nada se comovendo e até não dando tréguas ao seu cinismo. Resposta: a prece só aproveita ao espírito que se arrepende. Para aqueles que, cheios de orgulho, se revoltam contra Deus e que persistem no erro, exagerando o mesmo, tal como procedem os infelizes, para eles a prece nada adianta, nem adiantará, senão quando o tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhe na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. 10. Vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que se deixe de orar por ele? Resposta: não, porquanto cedo ou tarde a prece poderá triunfar do seu endurecimento e sugerir-lhe benéficos pensamentos. O mesmo acontece com determinados doentes, nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo e vice-versa. Compenetrando-nos bem de todos os espíritos, que todos os espíritos são capazes de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado. Fácil nos será compreender a eficácia da prece em quaisquer circunstâncias. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, a verdade é que contém germes em si mesma, bastante benéficos, para bem predisporem o espírito quando não afetam imediatamente.
Erro seria, pois, de desanimarmos por não colher dela imediato resultado. 11. Quando esse espírito for reencarnar, qual será a sua categoria? Resposta: depende dele e do arrependimento que não tiver. Muitos colóquios com esse espírito deram um resultado notável, transformação do seu moral. Eis aqui algumas das respostas dele. 12. Ao espírito: por que não pudestes escrever da primeira vez que vos evocamos? Resposta: porque não queria. Mas por quê? Resposta: ignorância e embrutecimento. 13. Agora podeis deixar, quando vos apraz, a casa de Castelnaudary? Resposta: permite-me isso, porque aproveito os vossos conselhos. Pergunta: sentis algum alívio? Resposta: começo a ter esperança. 14. Se nos fosse possível ver-vos, qual a vossa aparência? Resposta: ver-me-eis com a camisa, mas sem o punhal. Pergunta: por que não mais com o punhal? Que sumiço lhe destes? Resposta: amaldiçoando-o, Deus arrebatou-me das vistas. 15. Se o filho do Senhor da bofetada, tornasse aquela casa, que lhe faríeis? Resposta: nada, porque estou arrependido. Pergunta: e se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Resposta: não me façais essa pergunta. Eu não me dominaria. Isto está acima das minhas forças, pois sou um miserável. 16. Vislumbrais um termo aos vossos padecimentos? Resposta: ainda não. E já muito saber, graças à vossa intercessão, que esses padecimentos não são eternos. 17. Tende a bondade de nos descrever a vossa situação antes de vos havermos evocado pela primeira vez. Não é preciso acrescentarmos que esse pedido tem um fim, sabermos como ser-vos úteis e não a simples e fútil curiosidade. Resposta: disse-vos já que nada mais compreendia além do meu crime e que não podia abandonar a casa em que eu cometi, a não ser para vagar no espaço, solitário e desconhecido. Disso não poderia eu dar-vos uma ideia, porque nunca pude compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo, ou antes não sei mesmo o que era. Hoje o meu remorso é muito maior, e no entanto não estou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar na terra e orientar-me pela observação de quando a vejo. Compreendo melhor assim a enormidade dos meus crimes. E se menos sofro por um lado, por outro aumentam as torturas do remorso. Mas ainda bem que tenho esperança. 18. Se tivesseis de reencarnar, que existência prefeririais? Resposta: não tenho meditado suficientemente acerca disso. Durante o vosso longo insulamento, quase podemos dizer cativeiro, experimentaste algum remorso? Resposta: nenhum, e por isso sofri tão longamente. Somente quando o senti foi que ele provocou, sem que me disso apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito para início da libertação. Obrigado, pois, a vós, que de mim vos apiedastes e me esclarecestes. Realmente temos visto os avaros sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros e não a eles.
Homens que dominavam na terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência, em presença de subordinados que não lhe mais faziam curvaturas. Ateus atônitos pela dúvida em face da imensidade, no mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclarecesse. No mundo dos espíritos, há recompensa para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. Dessas, aquelas que escapam às leis dos nomes são infalíveis, alcançadas pela lei de Deus. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, conquanto cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como aquele de que acabamos de nos ocupar, são infligidos castigos, de algum modo mais materiais que morais, ao passo que, ao contrário, se dá com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Ao primeiro impõe-se o castigo adequado à rudeza do seu discernimento, para compreenderem o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouca ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. No divino Código Penal, a sabedoria, a bondade e a providência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até as mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e disposto com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Pelos dogmas das penas eternas, ao contrário, são o inferno confundidos aos grandes e pequenos criminosos, os culpados de momento e os reincidentes costumazes, os endurecidos e os arrependidos. Além disso, nenhuma tábua de salvação lhes é oferecida. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna, e o que mais é qualquer benefício que porventura haja feito de nada lhe valerá. De que lado, pois, estará a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? Esta evocação não tem de fortuita e como deveria aproveitar a este infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime. Os espíritos guias julgaram oportuno esse socorro eficaz e facilitaram-lhe as circunstâncias propícias. É este um fato que temos vistos reproduzir-se frequentemente. Perguntar-se-á o que seria desse espírito se não fosse evocado. O que será que todos os sofredores, que o não podem ser, bem como aqueles em que ninguém pensa? Poderíamos redarguir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são inumeráveis, sendo a evocação um dentre estes meios, porém não o único, certamente. Deus não deixa ninguém esquecido, além de que, nos espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. O destino dos espíritos sofredores não poderia ser por Deus subordinado à boa vontade e aos conhecimentos humanos. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do Espiritismo foi o ensino dos serviços que, por meio dessas relações, podem prestar a seus irmãos desencarnados. Deus patenteia por esse modo a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Deus demonstra-nos a afeição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas da sua finalidade providencial pela ignorância e pela superstição. Nunca faltaram socorros aos sofredores em qualquer época,
E se evocações lhe proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, os encarnados por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício e instruir-se ao mesmo tempo acerca das condições da vida futura.